Com a tinta também é legal você já aproveitar e pintar o corpo dele todo, né? Pintar a armadura toda. Que aí você aproveita a tinta, não desperdiça. Essa é uma etapa que, se você quiser, você pode fazer com aerógrafo também. Primeiro eu passo a camada vermelha mesmo e depois, né, deixo ela bem uniforme para depois eu passar as camadas com efeito, né? Então eu dei uma pintada aqui, né, no capacete. Preparei a base aqui da pintura vermelha do capacete e da armadura. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um detalhamento aqui na junção, né, da armadura com o rosto dele. Eu vou dar uma sombreada, né, dar um aspecto de profundidade. Então eu pego um pouquinho de água, pego um marrom escuro aqui. Eu pego essa mesma mistura de marrom com vermelho, só que eu reforço o tom amarronzado, né? Eu deixo ele mais escuro. Eu venho aqui com um pincel bem aguado. Nessa etapa é importante ter um cotonete aqui separadinho. E eu com um pincel bem pequenininho eu venho aqui, bem na junção, dou uma sombreada aqui pra dar um efeito de profundidade. Aqui com o algodão eu tiro o excesso que borrou. Se o seu marrom não for forte o suficiente, você pode colocar um tiquinho de preto para ele ficar num bom tom aqui. Mantém a mão firme, né? Uma profundidade aqui, ó. Ó, então ele dá uma profundidade um pouco maior, né? Um detalhezinho que faz uma diferença bacana aí. Eu aproveito essa mistura, né? Vou misturar um pouquinho mais, porque eu vou fazer aqui eu quero dar esse mesmo efeito de sombreado aqui para a parte interna da mascarazinha. Vou pintar a máscara como um todo, porque para dar a base para a pintura de dourado. Aqui eu já tinha dado uma demão do mesmo tom que eu usei para fazer a armadura, mas eu senti a necessidade de deixar um pouco mais escuro. Vou aproveitar a frente aqui também, porque vai fazer diferença, né? Como tá todo pintado a minha armadura, quando eu for passar as camadas de dourado, o tom pode ficar diferente, então eu vou igualar aqui também. Você também pode optar por passar um primer, né, cinza antes da pintura, por toda a armadura. Você também pode usar a camadinha, né, de sombreado aqui nos detalhes, né, de profundidade. Ele vai destacar melhor esses detalhes. Você pode também fazer a mesma coisa aqui na armadura. Agora eu vou também dar uma sombreada aqui no rosto do meu personagem. Só que pro rosto eu tomo um pouquinho mais de cuidado e eu misturo marrom, né? Eu tento não colocar muito vermelho. E o truquezinho é dar uma pitadinha de azul. É mais marrom, né? Um pouquinho de marrom claro, um pouquinho de marrom escuro. E muito pouquinho de azul. Porque essa mistura, principalmente quando você às vezes vai fazer um detalhe debaixo do olho, uma olheira, ele vai simular as veias que estão por baixo da pele. Dependendo da região, é uma região que tem muita veia e ele dá esse efeito meio azulado no tom. Mas é muito sutil.
E com ele bem aguado assim, eu venho aqui na região de sombra e vou tirando imediatamente o excesso, só para ele sombrear. Então eu venho aqui nessa parte mais sombreada aqui, né? Ele tem os olhos fundos. Lembre de tirar todo o excesso para não ficar manchado. Bom, depois de eu ter dado aqui sombreada em volta dos olhos, né, um pouquinho do nariz, eu vou começar a sombrear a parte dos pelos, né, sobrancelha e o cavanhaque dele. Então eu começo aqui com uma mistura de tom de pele, né, pele média, com um pouquinho de cerâmica, bem pouquinho, e marrom. Ele vai ficar um pouquinho mais escuro que o tom de pele, né? Eu passo aqui na região da sobrancelha. Eu meio que vou sujando, né? Passo várias camadas até eu ver que tá tonalizando essa região. Bom, aí depois que eu faço essa camada, eu vou escurecer ela um pouquinho mais. Então eu faço um tom mais escuro aqui. A mesma mistura, enfatizando agora um tom mais escuro. Pego o marrom aqui. E aí começo a desenhar. Sabe onde eu também começo a marcar com bastante cuidado? Aqui na região do olho. Ele tem os cílios bem fortes, né? Então eu já começo a marcar aqui, ó. E o interessante do olho do ator é que os cílios, eles não vão grudadinho aqui na linha onde acaba o olho, ele é um pouquinho mais para baixo, ó. Ele vem aqui um pouquinho mais abaixo. Aí, para começar a atingir aqui no tom já próximo da sobrancelha, né, do pelo, eu coloco já um pretinho aqui. Começo a passar o tom mais escuro. Uma coisa importante de fazer antes de finalizar o pelo, principalmente do cavanhaque, é a pintura da boca. Então, eu separo aqui uma pele, um tonzinho de pele com um pouquinho de cerâmica.
para fazer o tom da boca dele. Lembrando que a boca dele é bem fininha.